Boa noite. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine, nos dê força, discernimento para as nossas escolhas, porque é disso que a gente vai falar um pouco. Do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, mas nos vamos deter ao item 11. Não julgueis para não ser julgado, pois com o julgamento que fizeis aos outros, sereis julgado também. Com a medida que medis os outros, também serás medido. É duro, né? É lei de Talião? Não. Não é lei de Talião aquela que os homens um dia inventaram, mas é uma lei natural. É a lei de causas e efeitos que tanto nós espíritas falamos. Constantemente estamos trazendo à tona esse assunto. Causas e efeitos. E Jesus falou desse detalhe em uma passagem de Mateus 12:33, ao nos lembrar: se plantarde uma árvore boa, o fruto dela também é bom. Mas se plantarde uma árvore má, o fruto dela também é má. Pois bem, são questões de escolha. Muitas das vezes a gente nos preocupamos muito com o julgamento que os outros fazem de nós, da nossa pessoa. E eu quero dizer para vocês que o julgamento que os outros fazem de nós, ele não nos prejudica tanto, porque por mais que ele seja severo, ele não vai além do físico. Mas que tenhamos cuidado com o julgamento que nós fazemos dos outros, não aquele que os outros fazem de nós. Ele não nos prejudica tanto, mas o prejuízo está quando a gente faz um julgamento do outro, ou quando fazemos um auto-julgamento. Isso também é severo. Isso também prejudica muito. Isso nos traz grandes prejuízos, porque quando fazemos o julgamento do outro, estamos adentrando no espiritual. Não é mais só o físico, aqui estamos no espiritual. E aqui dá um prejuízo enorme, nos traz muitas consequências, porque mexe com o nosso espírito, mexe com a lei de causas e efeitos, e então traz resultados bem complicados para a nossa pessoa, para o nosso dia a dia, para muitas vezes, nosso trabalho, nosso lar, nossa família. O julgamento que fazemos dos outros, além do mau comportamento, além de ser um fofoqueiro, de nos tornar bisbilhoteiro, nos torna uma pessoa de vibrações negativas. Tudo isso faz com que arrastemos para perto de nós energias deletérias. Nos dá dor de cabeça, dor de barriga, muitas vezes dor nas costas. Muitas vezes começamos a ouvir vozes e nos perguntamos: de onde está vindo isso? É fruto daquilo que estamos praticando. Quando jogamos uma pedra na parede, ela vai voltar. Quando jogamos uma bola na parede, ainda volta com mais rapidez. Assim, a lei de causas e efeito, ela é constantemente viva no nosso ser, no nosso mundo, onde estamos, onde habitamos, diante do que falamos, do que olhamos. Precisamos constantemente estar em vigilância com tudo que fazemos. Como diz o grande mestre,
O julgamento que fizermos dos outros repercute sobre nós mesmos. É a bola jogada na parede, volta contra nós. À medida que medimos os outros, também estamos medindo a gente mesmos. Se damos uma medida grande para os outros, a medida também é grande para nós. E vice-versa, se for pequena para nós, para os outros, para nós também ela é pequena. Jesus, para nos dar um exemplo maior a respeito deste assunto, ele nos traz uma outra mensagem, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, desse mesmo capítulo, item 12. E Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar e lá passou a noite. De manhã, Jesus desceu do monte e foi ao templo e ensinava as multidões. Os fariseus e os doutores da lei levaram até Jesus uma mulher e disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que vos parece? E Jesus, vendo a malícia daqueles homens, agachou-se e começou a escrever no chão. Mas aqueles homens continuaram fazendo esta mesma pergunta. Jesus se ergueu e disse-lhe: Atirem a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Jesus tornou-se a agachar, continuou escrevendo, e aqueles homens foram saindo um após outro, primeiro os mais velhos, depois os mais novos. De modo que a mulher ficou só com Jesus. Jesus levantou-se e disse à mulher: Onde estão? Perguntou a mulher: Onde estão aqueles que te acusavam? E ela respondeu: Foram embora, Senhor. E Jesus disse: Eu também não te acuso. Vai e não pecas mais. Meus queridos irmãos, sabemos que os fariseus, os doutores da lei, constantemente estavam armando armadilhas para apanhar Jesus em uma palavra, onde eles pudessem condenar Jesus à morte. E essa foi uma das muitas investidas. E é justamente sobre esse assunto que nosso irmão Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 85, ele vai nos lembrar um detalhe interessante, quando diz: aquela infeliz pegada em delito, foi levada a julgamento. E onde estava o adúltero? Que não levaram ele também a fim de que fosse cumprida a lei? Será que era ela a única responsável? Logo se vê que a atitude dos doutores da lei, dos fariseus, o propósito deles não era condenar aquela mulher, mas pegar Jesus em uma palavra. Porque se Jesus dissesse que aquela mulher deveria ser apedrejada para cumprir a lei, ele estava em desacordo com o que mais ele ensinava, a lei do amor. Se por um outro lado ele dissesse: libera essa mulher que ela não deve nada, ele estava contra a lei dos judeus. De uma forma ou de outra, eles pegariam Jesus, nenhuma opinião qualquer que ele desse a respeito. Sabiamente, ele traz essa resposta que deixa eles envergonhados. Atire nela a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Eles saem envergonhados, porque eles sabiam que não estavam ali trazendo aquela mulher a fim de cumprir uma lei. Os mais velhos foram saindo porque eles quem conheciam a lei. Então o Emmanuel traz para nós essa reflexão.
se eles realmente queriam cumprir a lei, onde estava o homem? Porque a lei diz, lá em Levítico 20:10, o homem que for apanhado em adultério deve morrer, junto com a cúmplice. Então, eles não estavam ali para cumprir uma lei. Jesus, conhecendo o pensamento deles, assim como conhecia o coração de todos os homens, logo trouxe uma lição que para nós hoje serve para nós corrigirmos as nossas dificuldades. Quem não tem pecado? Mas eu quero dizer para vocês que muitas reflexões poderíamos tirar dessa passagem. E uma das reflexões é a seguinte: a escolha. As escolhas que fazemos. Observamos que Jesus naquela noite escolheu subir ao monte e orar. Mas aquela mulher, naquela mesma noite, escolheu sair para algum lugar, encontrar-se com alguém, talvez, que ela amasse, que ela fosse apaixonada, uma paixão arrastadora que levou ela a cometer um crime. Ela sabia que havia uma lei que condenava ela à morte, mas que paixão arrastadora foi essa que fez com que ela cometesse esse crime? De qualquer forma, foi uma escolha. E aqui a gente começamos a pensar nos nossos desejos. Quantas das vezes cometemos erro por conta de desejos? Devemos escutar os nossos desejos? Até onde devemos dar ouvido aos nossos desejos? São eles arrastadores muitas das vezes, destrói com todos os nossos sonhos, aquilo que plantamos, aquilo que mais temos de valor. Um desejo pode ser destruidor, devorador dentro do nosso lar. E quando o apóstolo Tiago fala disso, ele nos ensina o seguinte: que os desejos nascem de nós mesmos. Todos nós somos cúmplices do nosso próprio desejo, que nos atrai e nos seduz. Então, o pecado parte do nosso próprio desejo que nos atrai e nos seduz. Em seguida, ele dá a luz que gera o pecado. E o apóstolo Tiago diz que uma vez o pecado consumado gera a morte. É questão de escolha. Jesus escolheu subir ao monte e orar. Aquela mulher escolheu viver um momento de prazer. E nós, o que estamos escolhendo? A todo instante, o que estamos escolhendo? Quando os outros não estão vendo? Quando os outros não estão nos vendo? Muitas das vezes queremos fazer coisas que os outros não podem ver. Aquela mulher, imagino que ela se escondeu o quanto pôde para viver aquele momento de prazer. Quem sabe em uma casa, quem sabe no mato, quem sabe em volta de uma floresta, ou seja, no meio de uma floresta, de forma que ela se sentiu segura. Será que um dia a gente pode estar em algum lugar onde ninguém esteja nos vendo? E então a gente pode lembrar. Podemos vigiar com mais severidade em tudo aquilo que fazemos. Perguntemos a nós mesmos: alguém está me vendo? Olhemos em volta.
Alguém está vendo de cá, daqui não tem ninguém, de frente também não tem ninguém, atrás também não tem. Será que eu posso cometer um erro? Será que agora, por ninguém estar me vendo, eu posso fazer aquilo que quero, mesmo que esteja contra a lei? E então, meus irmãos, nós vamos usar de uma outra técnica. Quando você olhar para todos os lados e achar que está sozinho, que ninguém está te vendo, olhe mais uma vez, mas dessa última vez você olhe para cima. Olhe para cima e se pergunte: alguém está me vendo? Quando eu olho para os lados, para um lado e para o outro, não vejo ninguém que esteja me vendo. Ao olhar para cima, alguém está me vendo, sim ou não? O que é que vocês acham? Alguém está me vendo? Sim ou não? Tem alguém que está me vendo. E esse alguém está me vendo pelo espelho que é a minha própria consciência. Deus está me vendo através da minha consciência. Então, meus irmãos, não há nenhum momento da nossa vida que estejamos só. Não há nenhum momento da nossa vida, dormindo, acordado, de pé, sentado, atrás de uma parede, de um biombo, em casa, dentro d'água ou no ar. Alguém está nos vendo. Através da nossa própria consciência, Deus nos vê constantemente. Então, aquela mulher não poderia estar só. Alguém estava vendo ela, alguém estava vigiando-a, a noite inteira, quem sabe, e ao amanhecer o dia, para Jesus. O dia amanheceu para Jesus. O dia amanheceu também para aquela mulher. Sim ou não? O dia amanheceu também para ela. E então, logo levaram ela a julgamento, e diante do julgamento, encontravam um homem cheio de amor e sabedoria, que o tirou daquela situação. É um exemplo para nós, pensarmos duas vezes nas nossas escolhas. O que estamos escolhendo para nós? Posso dizer, sem medo de errar, o que vivo hoje é o resultado das escolhas que fiz ontem. Da mesma forma, eu posso ver o meu futuro. É uma visão profética, vou dizer para vocês, que agora eu tenho o dom da visão, eu sou vidente no que vou falar, porque o meu futuro, o amanhã, vai ser aquilo que eu estiver fazendo hoje. Depende disto, totalmente das minhas escolhas hoje. É nisso que a gente precisa centrar o nosso pensamento e constantemente estar em oração e em vigília, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abrace, que segure em nossa mão, porque com todas as nossas fraquezas, se não tivermos quem nos ajude, provavelmente cairemos no buraco, porque aqui neste mundo somos como um cego na escuridão, tateando em busca de segurança, em busca de uma saída. Nós, aqui com 2 olhos, 2 narizes, uma boca, 2 pés, assim estamos cegos também, em busca da verdade.
Se não tiver alguém que nos tire dessa escuridão, provavelmente cairemos no buraco. E esse guia é o Mestre Jesus, que nos pega pela mão, assim como tirou Pedro de dentro d'água no mar da Galileia, quando afundava depois de um pedido: mestre, se és tu que estás andando sobre as águas, manda que eu vá te encontrar. E Jesus diz: vem, e ele vai, e ele anda. Jesus diz: vem, e ele vai, e ele anda sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, mas teve medo quando sentiu um vento lateral, e é disso que a gente precisa vigiar constantemente, porque todos nós, uma hora ou outra, sentimos um vento que nos vai fazer medo, e é nesse momento que a gente perde a segurança, fraquejamos na fé e afundamos. E é nesse momento que se não tivermos um Jesus perto de nós, como Pedro teve naquele momento: mestre, socorre-me, que estou afundando. E Jesus segurou na mão de Pedro e levou-o para dentro de um barco, onde eles continuaram a viagem. Assim somos nós. Precisamos constantemente estar gritando por Jesus: mestre, me socorre, porque estamos em um mar de ilusão, em um mundo de sedução, onde constantemente vivemos desejos, e os desejos, se nós cedermos a eles, somos arrastados para o mal. E sem dúvida nenhuma, ficaremos na situação que aquela mulher se encontrava, rodeada por pessoas que queriam o mal, mas um só ali poderia salvá-la, e ele o salvou com sua sabedoria. Mas ele lhe recomendou: vai e não peques mais. Será que estamos nessa condição? Será que já reconhecemos as nossas dificuldades diante dessa recomendação de Jesus? Porque quantas das vezes Ele nos perdoou? Quantas das vezes Ele já nos disse: vá e não peque mais? Quantas das vezes Ele já nos deu chance? Mas nós continuamos endurecidos de pensamento e coração, e a nossa língua, que como uma espada corta e fere, e a gente está constantemente ferindo os outros e dizendo: não ajudo mais, não perdoo mais, ele me bateu uma vez, não vai bater a segunda vez. Imagine, meus irmãos, se Jesus fizesse esse julgamento de nós, já nos teria abandonado há muito tempo. Há muito tempo, porque Ele nos perdoou já inúmeras vezes. Vá e não peque mais. E nós tornamos a pecar. E voltamos a Ele, pedimos perdão, e Ele torna a nos perdoar. Que coração maravilhoso, esse grande Mestre Jesus. Meus queridos irmãos, a nossa língua, dizia o apóstolo Tiago, a nossa língua, ela tem um peso, ela cresce. Se tivéssemos que colocar em rolo, nós não abarcaria. Por quê? Porque ela não cabe em nossa boca, porque nós constantemente estamos ferindo os outros com a nossa língua, com a nossa fala, com o nosso desejo, com o nosso intuito, com a nossa maneira bruta, selvagem de pensar.
não há como ferir os outros sem ser ferido também. Portanto, Jesus nos alerta: com a medida que medis, será medido. O julgamento que fizer dos outros também será julgado. A nossa reflexão precisa avançar. Em uma passagem agora no item 14, o Espírito Simeão nos traz uma reflexão sobre o perdão, baseado na passagem do capítulo 18 de Mateus, quando Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus lhe responde: eu não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pois bem, meus irmãos, sabemos que o número 7, na compreensão dos judeus da época, tem duplo sentido. O 7, primeiro, ele quer dizer que é o número da perfeição. Tudo que resume em 7 está restritamente perfeito. Por um outro lado, o número 7 também significa infinidade, eternidade. E aqui a gente podemos interpretar os ensinamentos do Mestre Jesus, que para termos um julgamento perfeito, para que perdoemos de forma perfeita, esse perdão não tem quantidade, ou seja, devemos perdoar constantemente, infinitamente, para que podemos chegar à perfeição. Mas, infelizmente, nós perdoamos uma vez, vou repetir, perdoamos uma vez, perdoamos às vezes a segunda vez, a terceira já não damos mais chance. Já dizemos: olha, esse cara, ele pisou na bola comigo uma vez, eu dei chance, ele pisou novamente, então não devo mais acreditar. E Jesus nos ensina que não devemos agir assim. Devemos, se um dia alguém nos bater na face do lado direito, que oferecemos ao lado esquerdo. Ele quer dizer que sempre demos a oportunidade, nunca tiremos a oportunidade dos outros, mesmo que ele esteja desacreditado sobre o nosso conceito. Não atrapalhemos a vida dos outros, mas deixemos ele andar para que ele possa encontrar a felicidade que procura, que não sejamos um empecilho no caminho desta pessoa. Se não é possível mais a convivência nossa com ele, isso não impede que façamos uma oração por ele, que desejemos o bem para ele, que mesmo sem ele saber, abrimos uma porta para que ele passe, mesmo que sem que ele saiba, encaminhemos eles a um emprego, a um trabalho. Ele não precisa saber que fomos nós quem ajudemos, mas que estejamos sempre de coração aberto para ajudar todos os nossos semelhantes. Dessa forma, com certeza, agradamos a Deus e seremos felizes. E para fechar, eu quero trazer uma frase, um dito popular, baseado nessa nossa conversa,
nossas escolhas, no perdão, no reconhecimento daqueles que vivem próximo de nós, das pessoas que estão ausentes, daqueles que nos fez o mal ou aqueles que nós prejudicamos, que a nossa língua, que as nossas intenções esteja controlada. Dizia o Chico que se eu não tiver uma palavra, ele dizia, quando eu não tenho uma palavra para ajudar, eu me calo. Mas raramente a gente faz isso. Mas o Chico fazia. E ele até diz que antes de falarmos qualquer coisa, qualquer besteira, qualquer palavra que não seja útil, que coloquemos água na boca e seguremos ali. Seguremos a emoção. Seguremos aquele desejo, aquele momento. Com água na boca impede que a gente fale besteira. Mas esse dito popular é o seguinte: quanto mais João fala de Pedro, menos eu sei de Pedro e mais eu sei de João. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe.